O ideal seriam eleições diretas, mas não creio que esse Congresso, dominado por corruptos, faça isso. Mas aí o Congresso iria escolher um presidente com mandato tampão. Mas, de qualquer forma, haveria, vamos dizer, a constituição de um entendimento qualquer, e o candidato que falam, os dois candidatos que falam, tem alguma compostura, algum diálogo, alguma respeitabilidade, coisa que o Michel Temer não tem nenhuma. Mas o Congresso Estão falando no Fernando Henrique e no Nelson Jobim. E aí esses dois teriam mais legitimidade para continuar esse período de transição? É o desdobramento do golpe, mas a tragédia, vamos dizer, a tempestade perfeita tem o Michel Temer como seu encarregado. E a população aceitaria isso, legitimaria esse processo? Porque o Congresso, porque o Congresso foi alvo das manifestações, né, recentes. A população brasileira, de verdade, está noutra. Está profundamente angustiada com o desemprego, vai ter o Natal mais amargo dos últimos 20 anos... Mas precisa de alguém que resolva isso, olhando para a política, só vê dali ladroeira e impunidade. Então, isto é que é a energia que eu estou temendo que vire, inclusive, violência. Estamos vivendo uma crise institucional? O senhor referiu a essa briga entre o Judiciário e o Legislativo, o afastamento do presidente Renan. É a maior degradação institucional que a minha geração já assistiu. Qual o risco disso? Qual o risco disso? Qual será Anarquia o efeito? Anarquia e seus desdobramentos, violência na rua. O senhor vê um autoritarismo ou um excesso do Poder Judiciário, um ativismo judiciário? Não digo do Judiciário porque seria uma generalização imprudente, mas na medida em que eu assisto com os meus olhos, jovens juízes, jovens normalmente são assim, que não compreendem o que era ditadura e tal, jovens juízes, largar da sua majestade, jovens promotores, largar de sua majestade, se misturar com coxinha no meio da rua com faixa intervenção militar já, eu quase entro em pânico. Quando o ministro Marco Aurélio afasta monocraticamente, por liminar, um presidente do Senado, presidente de um poder... Tudo isso é inovação institucional. É legítimo, mas o mais correto, grave, é perigoso? Veja, é muito perigoso. É muito perigoso. Primeiro o seguinte, o Renan Calheiros não podia ser presidente do Senado. Então vamos ter clareza. O senhor concorda que réus não podem estar na linha sucessória? Não podia ser politicamente, porque ele foi defenestrado da presidência, renunciou por corrupção. A maioria resolve, de olhos voltados para as costas do povo, de costas para o povo, insultar a opinião pública, aproveitar o esquecimento e o elege novamente. E aí o Supremo demora 9 anos para ajuizar o primeiro processo. E é este processo que, vindo à mesa 9 anos depois, na hora em que o Renan está propondo uma discussão sobre os abusos de autoridade dos juízes e magistrados, também inoportuno, como já discutimos aqui, fica tudo errado. Percebe? Aí um outro juiz chama o colega da Suprema Corte. Eu sou do velho tempo. Sabe, um ministro da Suprema Corte é uma coisa quase sagrada nas sociedades amadurecidas. Aí pega um Gilmar Mendes, chama o outro de doido e diz que ele merece um impeachment. Como, a propósito, deu uma liminar sustando a posse do Lula, que era um não réu, para um Ministério de Livre Escolha da Presidente da República. Liminar essa que até hoje não foi julgada. Está tudo errado. Qual a sua avaliação da Lava Jato nesse contexto todo? Porque, na verdade, parece que a Lava Jato talvez seja a principal ligação com o público, com a população. Essa sim é legitimada pelo povo. Uma coisa muito importante que entre para a história do Brasil, se ela significar mesmo o que ela parece hoje significar, mas para um homem vivido, experiente como eu, ainda não é. Que é o fim da impunidade para os poderosos do país, do mundo econômico e do mundo político. Por que para o senhor ainda não é? Ainda não é porque eu já assisti a Operação Satyagraha lá atrás, prendeu o Daniel Dantas e botar aí não sei quem. Mas depois ela foi derrubada pela Suprema Corte, foi anulada. Tudo anulado. Operação Castelo de Areia também. Por que foi anulado? Porque as provas foram obtidas de forma arbitrária. Mas é muito diferente, né? A maneira como a Lava Jato, talvez o cuidado, a seriedade. Não. Descuidadamente, réus menos famosos já estão sendo absolvidos em segunda instância. Do jeito que está sendo feito, isso tudo vai ser anulado. Quando o Moro atribui a si próprio, violando a lei claramente, o direito de divulgar grampos envolvendo a presidente da República, ele plantou uma nulidade, tudo que dali derivar está nulo. Simples assim. Palmas para o Moro e amanhã, como está hoje, o delegado Protógenes está exilado do país, foragido da Justiça, o procurador foi expulso da Procuradoria da Satyagraha. Então eu espero que a Lava Jato compreenda a importância estratégica para a história do Brasil, mas se coloque como um sintoma do amadurecimento da nossa democracia e não como uma ferramenta de déspotas esclarecidos, marginais à lei,
que se atribuem a faculdade de fazer o que fizer bem entender, desde que considerem-se fazendo justiça ao modo como a veem. O senhor acha que, na realidade do Brasil hoje, há espaço para o surgimento de um aventureiro na eleição de 2018? Sempre há, né? Sempre há. A democracia mais celebrada do mundo, a democracia norte-americana, elegeu, não digo um aventureiro, mas elegeu um absoluto outsider, mas aquilo não quer dizer o que parece espetaculosamente, não. Aquilo quer dizer o seguinte: o operariado branco americano quis um ponto final nesse modelo neoliberal, né, do financismo a qualquer preço, que destruiu os empregos nos Estados Unidos. O mesmo pode isso talvez seja bom para o mundo. A gente já viu alguns exemplos nas eleições municipais. Isso talvez seja nas 3 grandes cidades brasileiras. Talvez seja. O senhor acha? Por quê? Talvez seja, porque eu não sei o que ele será por afirmação. Isso é um grande incógnito, acho que até para ele. Mas a negação da perversão neoliberal já estava há destempo. Mas será que vai a ser Europa está devastada. Por algo melhor? Eu não sei. Depende do que o mundo interagir com ele. Um país como o nosso, por exemplo, tem um papel para cumprir. E como ele interagir. A confrontação do Trump direto com o México abre para o Brasil oportunidades de ouro. Se a gente não tiver vassalagem intelectual, como é também da característica do Temer, que a propósito é informante dos órgãos de inteligência americanos, o povo brasileiro pensa que eu exagero. O problema é que eu conheço esse cara há 20 anos. É inacreditável que um homem desse chegue sem voto à presidência da República. Estou dizendo, ele é informante dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Está no Wikileaks, para quem quiser ver. Agora, governador, uma última pergunta antes da gente ir para o nosso pinga-fogo. Muita gente que gosta do senhor e gostaria de votar no senhor, se o senhor eventualmente for candidato na eleição de 2018, fica preocupado porque acham que o senhor tem o jeito mais estourado, ou mesmo como o senhor diz, que gosta de falar o que pensa, né? Uma pessoa que fala o que o senhor fala e pensa o que o senhor pensa. Como é que o senhor se comportaria na presidência da República? É um lugar onde são necessários acordos, concessões, acordo com o Congresso? A gente tem que olhar para o homem, especialmente na política, não pelo que ele fala. Porque eu podia te dizer assim, eu sou o Cirinho Paz e Amor. O Lula não fez essa mudança? Mas ele foi Paz e Amor. Contratou o marqueteiro e tal, e assim, convenceu-se da propaganda e virou mesmo. Agora, eu fui governador do 8º Estado brasileiro. Eu fui ministro da Fazenda, eu administrei a economia do Brasil. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira. É bom que as pessoas olhem aí se eu perdi a calma, se eu exorbitei do meu poder. Agora, não é possível um homem que conhece as coisas como eu, que está vendo o seu país ser destruído, não há expressão menor, sabe, viver com sangue de barata para financiar uma tese de uma elegância que me prepare para ser presidente do Brasil. Não. Se quiserem um presidente elegante, vota aí no Eduardo Cunha. Nunca perdeu a calma, cara. O seu ladrão. E ele olhava para o outro lado e não perdia a calma. Essa hipocrisia também é um dado que precisa ser removido da vida brasileira. É preciso que a gente restabeleça com franqueza, sabe, uma cumplicidade com o povo para que ele entenda o que está acontecendo de real no nosso país. Nós estamos nos desindustrializando. São 12 milhões de desempregados, vão ser 15 milhões no ano que vem. As contas públicas brasileiras, a pretexto, né, de uma retórica, estão se deteriorando como eu nunca vi. O governo mais responsável e irresponsável fiscalmente da história era o Fernando Henrique. Michel Temer está usurpando dele essa posição rapidamente. E você tem, assim, falências, recuperação judicial, crédito de recuperação duvidosa, provisionamento, já são os maiores. Até os bancos estão caindo entre 20% e 25% a sua lucratividade média. Não é brinquedo o que está acontecendo com o país, não é brinquedo. E aí eu faço o quê? Olha, vamos, né? Falo-ia se pudesse fazer. Eu sei fazer mesóclise. Então, depois desse discurso, o senhor pode acabar com uma mesóclise, mas eu acho que o senhor será candidato. Provavelmente. Seluei? Seluei. Então tá certo. Provavelmente seluei. Governador, vamos lá para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Eu tenho muita esperança que possa ser uma mudança histórica para o país, mas eles estão cometendo tantos erros que podem estar condenando para um futuro muito próximo ela a toda nulidade. Sérgio Moro? Acho que é um juiz muito sério, muito bem intencionado, porém está sendo tão aplaudido, e o aplauso e a juventude, eu sei disso, fui o mais jovem governador da história do Brasil, o aplauso exagerado para um jovem às vezes deforma, e acho que ele está experimentando isso. Renan Calheiros? Fundo do poço. Marco Aurélio Mello? É um grande magistrado. Grande magistrado. Supremo Tribunal Federal? Acho que precisa fazer umas reuniões secretas, sabe? Desligar a TV Justiça, olhar para a tradição boa e má
Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. A má tradição é que o judiciário sempre se omitiu em momentos de transe institucional. O impeachment da Dilma foi feito com flagrante ilegalidade e o Supremo fechou os olhos. Isso cumpriu uma tradição ruim, mas há uma tradição de altivez, sabe, de severidade, de sobriedade, de economia em palavras, que precisa ser urgentemente restaurado a bem da estabilidade institucional do Brasil e de um resto de chance democrática para nós. Congresso Nacional? Hoje dominado por é o santuário da democracia, mas Montesquieu deve estar revirando no túmulo, hoje dominado por uma maioria de ladrões, marginais. Michel Temer? Esse é o pior aventureiro, traidor da história brasileira. Dilma? Um inocente. Lula? Foi brincar de Deus, vou repetir, queimou-se. Muito obrigada, governador, pela sua entrevista. Não é brinquedo o que está acontecendo com o país, não é brinquedo.